Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa BPK2B de hoje. Então, hoje é a nossa última aula do módulo jurídico. O nosso convidado especial é o Matheus Hatman Markowski. Matheus é advogado, especialista em direito empresarial, tributário e propriedade industrial. Tem atuação na área tributária, empresarial e propriedade intelectual, com foco em contencioso, tributário e empresarial, consultoria e desenvolvimento de métodos alternativos de solução de controvérsias de matéria tributária e empresarial. Boa noite, Matheus. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo ao BPK2B. Obrigado, eu que agradeço. É uma honra tê-lo conosco. Então, fique à vontade. Quando você estiver confortável, pode começar a conduzir, que a casa é sua. Beleza. Só compartilhar aqui, então. Pessoal, muito boa noite. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Biopark por essa oportunidade. Acho que é muito importante no Brasil e no nosso cenário atual falar de tributação e de incentivo fiscal, né? Eu me chamo Matheus, sou, como a Juliana já falou, eu sou advogado na Amaral Beck, atuo com direito tributário, empresarial e propriedade industrial. E vim aqui para falar, então, de fazer um debate com vocês hoje, justamente sobre esse tema que é tão importante aí, que é a tributação. Só a título de curiosidade, hoje no Brasil existem mais de 400 mil leis, normas tributárias. Então, assim, é um conhecimento a perder de vista para saber tudo isso aí. E como todo mundo sabe, a nossa tributação, apresenta uma carga muito alta e o retorno, muitas vezes, que o contribuinte tem dessa carga altíssima, não reflete o que todo mundo espera, né? Então, dentro desse cenário, ainda somado ao que a gente está tendo hoje, Covid, que impactou muito as empresas, além disso, a reforma do imposto de renda, que está aí para aumentar a carga de muitas empresas, também a carga tributária de muitas empresas, eu acho que nada melhor do que a gente falar um pouco, então, sobre incentivos fiscais que o governo tem para as empresas. Falando primeiramente da Lei do Bem, a Lei do Bem é um incentivo fiscal para quem exerce atividades dentro da empresa de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. As empresas que podem utilizar essa lei são empresas que operam no lucro real. Elas têm que ter lucro fiscal, porque os benefícios que a Lei do Bem concede estão diretamente ligados à questão do lucro fiscal. Sem lucro fiscal, a empresa não consegue usufruir desses benefícios. Além disso, como eu já falei, tem que investir nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A grande questão da Lei do Bem hoje o que é essa inovação? O que são essas atividades de inovação que a empresa tem que exercer? E dentro disso, a gente tem que a inovação tecnológica que a lei procura incentivar é a fase de pesquisa. Então, assim, dentro do processo produtivo das empresas, a lei entende que a fase de pesquisa e desenvolvimento de um produto é a fase onde tem mais incertezas econômicas e onde muitas vezes as empresas têm que fazer um investimento alto sem saber qual é o retorno que isso vai trazer para a empresa. Em razão disso,
o governo entendeu que haveria uma necessidade de dar um incentivo para as empresas nessa fase. A lei do bem, ela também é interessante porque ela é um benefício automático, então as empresas podem usufruir dela sem fazer um pleito ao governo, primeiramente. Elas podem, desde que se enquadrem, né, com atividades ali dentro do seu processo produtivo, façam esse investimento na inovação tecnológica, elas podem usufruir dos benefícios e, posteriormente, no momento em que vai fazer a declaração do imposto de renda, ela já vai ter usufruído desse benefício. Claro que fica pendente da homologação da Receita Federal, mas até por isso é interessante sempre ter assessoria dentro disso para que possa ser seguido certinho ali conforme determina a lei, para evitar as glosas da Receita Federal. Eu peço desculpas aqui para ler apenas o artigo da lei que traz o conceito da inovação tecnológica, que o artigo 17, parágrafo 1º, diz que considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. É desse artigo de lei aqui que se extrai, como eu falei ali, que a lei vem para incentivar a fase de pesquisa e desenvolvimento. Mas também agora a gente pode ficar se perguntando, né, o que se enquadra nesses projetos. E aqui eu trouxe alguns dos projetos que a lei visa incentivar, como a pesquisa básica dirigida, a pesquisa aplicada. A pesquisa básica dirigida, a gente tem justamente essa questão do processo e do sistema dentro do desenvolvimento do produto, como uma forma de pesquisa. Também na aquisição, na pesquisa aplicada, a gente tem ali na questão do desenvolvimento e aprimoramento do produto já. Mas quando a gente diz ali na pesquisa, é no sentido de investir na pesquisa mesmo, investir de repente, um corpo específico para estudo, para pesquisa do processo e do aprimoramento do produto. A gente tem também o desenvolvimento experimental de tecnologia industrial básica, que são já voltados à parte de teste e validação de produtos, porque muitas vezes, então, já vai ter tido a pesquisa, de repente, na fase de pesquisa, aquela fase mais teórica, se chegou à conclusão que pode ser que seja viável aquele processo, ou aquele aprimoramento no produto, mas agora vai haver, então, a fase de teste ali, de validação, se isso tudo que a gente que se pesquisou até então vai ser realmente bom para a empresa, para o produto, como uma forma de inovação. Tem também o serviço de apoio técnico, que englobaria todas as questões, desde manutenção das instalações e equipamentos ali, que também podem ser considerados como inovação tecnológica. Às vezes fica até difícil, a lei traz os dispêndios, que são questões atreladas a esses 5 pontos, e que vão gerar a despesa. Então, fica sempre a cargo de ver, no momento da aplicação, se eu pensei em talvez fazer um teste dessa forma, o que é desse teste, quais são os pontos que podem me trazer os benefícios. E são ali que daí vão ser os dispêndios da lei. Por exemplo, a lei traz para a gente que gastos com pessoal, gastos com maquinário, tudo isso vai poder gerar as despesas para a gente chegar nos incentivos.
os incentivos da Lei do Bem, eles são voltados justamente a essa questão das despesas que a empresa vai ter com a inovação tecnológica. O principal benefício da Lei do Bem é esse primeiro ponto, que é a exclusão adicional no imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, de 60% a 100%. Hoje, o regulamento do imposto de renda e as leis do imposto de renda, elas já autorizam a dedução de 100% das despesas com inovação tecnológica. E nesse caso, a Lei do Bem vem para incentivar, para dar ainda mais, além desse 100%, ele vai te dar mais 60% a 100%, conforme o preenchimento dos requisitos que a lei exige. Esse ponto aqui é muito importante, porque isso aqui, para gerar caixa para a empresa, é muito bom, no sentido de que você vai deduzir a base de cálculo do imposto de renda. Então, você pode criar ali uma liberdade ali de um valor para trabalhar dentro do imposto de renda ainda. A Lei do Bem também concede uma redução de 50% no IPI. Ela também concede amortização de bens intangíveis e depreciação integral das aquisições de bens tangíveis. Como eu disse, todos esses incentivos estão ligados às despesas com os bens, com tudo que for feito ligado à inovação tecnológica. E os retornos, então, podem ser muito bons para a empresa, muito bons mesmo. Aqui, como eu disse, os dispêndios que são considerados para fazer a utilização dos incentivos, a gente pode considerar dentro daquilo tudo que está dentro da pesquisa e do desenvolvimento lá, com salários, encargos sociais, fornecedores, insumos. Aqui, daí, falando um pouco sobre a possibilidade de contratação de terceiros, que, desculpa, eu falei aqui anteriormente dos fornecedores. A Lei do Bem, ela não exige que essa atividade de inovação tecnológica, que a pesquisa, o desenvolvimento, seja feita necessariamente internamente pela empresa. Ela pode ocorrer por meio também de contratação de terceiros, que podem ser empresas especializadas, podem ser institutos de pesquisa, podem ser universidades, podem ser também startups que estejam nesse meio, e isso acaba sendo muito interessante para a empresa, porque ela consegue usufruir dos benefícios da Lei do Bem, porém sem ela muitas vezes ter que ela mesmo desenvolver essa parte de pesquisa e do desenvolvimento de inovação por ela mesma. Às vezes não, claro, né, quando a gente não tem muito conhecimento ali daquela coisa, é sempre ótimo poder contratar uma pessoa específica que tem esse conhecimento para já aplicar melhor na empresa. Passando agora um pouco aqui para a lei da informática, a lei da informática também é um benefício fiscal para investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A diferença é que a lei da informática ela é voltada para empresas do setor de tecnologia. Então, a lei da informática ela já restringe um pouco mais os seus benefícios a essas empresas. Tanto é por isso que hoje a Lei do Bem é considerada o principal incentivo fiscal dessa área de inovação no Brasil, porque como ela não se restringe a nenhum setor, qualquer empresa
dentro daqueles requisitos de ter estar no lucro real e ter o lucro fiscal, ela já vai poder usufruir dos benefícios da lei do bem. Por outro lado, a lei da informática aqui acaba restringindo um pouco mais a aplicação dela, né? Eu coloquei aqui a título de curiosidade que foi uma lei feita para garantir a competitividade de empresas brasileiras, nacionais, e ela tinha o seu encerramento previsto para 99. Porém, ela foi sofrendo várias alterações ao longo desses anos, até que recentemente foi publicada a considerada nova lei da informática, porque a Organização Mundial do Comércio questionou a forma como era tratado o benefício fiscal nas leis anteriores, que era concedido a redução de IPI integral. Então, a OMC começou a questionar essa postura de benefício, e entre alguns outros pontos também ali da lei. Então, foi editada e publicada recentemente a nova lei da informática. Quem pode utilizar, então, como eu já falei ali, são para essas empresas da área de tecnologia mesmo. Tem que ter o produto de fabricação dentro da lista do decreto 10.356 de 2020. Esse decreto apresenta uma lista bem vasta de produtos, desde que se encaixe nessa lista que tem o produto lá, pode estar pleiteando os benefícios. Além disso, claro, tem que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que retorna aquilo que eu comentei da lei do bem, é a atividade de pesquisa e desenvolvimento do produto. Aqui também ela tem que operar no lucro real, mas também na lei da informática concede benefício para as empresas do lucro presumido. Além disso, tem que cumprir um processo produtivo básico, que é um requisito da lei. O processo produtivo da empresa tem que seguir alguns pontos que a lei exige. Tem que possuir regularidade fiscal também. E, diferente da lei do bem, a lei da informática, ela depende de um requerimento prévio. Então, a empresa vai ter que vai ter que especificar quais serão essas atividades de PDI que vão ser desenvolvidas na empresa, vai ter que demonstrar o produto dela que ela fabrica de acordo com a lei, para então fazer esse pleito para o governo. Aqui, como só acabei colocando passo a passo aqui, a empresa vai ter que fazer a habilitação, vai ter que demonstrar que o produto está de acordo com um decreto, tem um plano de PDI. Também 2 pontos aqui específicos para a empresa com faturamento bruto anual superior a 10 milhões, tem que demonstrar sistema de qualidade com a série ISO 9000, e também a empresa tem que assumir o compromisso de, em um prazo de 2 anos, implementar um programa de participação nos lucros. Aqui, como eu falei, o processo produtivo básico, de acordo com a Lei 8.378/91, é um conjunto mínimo de operações do estabelecimento fabril que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. Então, a lei determina ali condições mínimas que a empresa vai ter que seguir para que ela possa usufruir desse benefício da lei da informática. Outro requisito também da lei da informática é que, para que a empresa possa usufruir dos seus benefícios, a empresa vai ter que investir nesses programas
nessas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no mínimo 4% sobre uma base de cálculo formada pelo faturamento bruto da empresa. Da mesma forma como na lei do bem, esse investimento em PDI tem que ser em atividades de pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, tecnologia industrial básica, serviço de apoio técnico. Aqui, como eu tinha comentado, que a OMC começou a questionar a forma como o benefício da lei da informática era concedido, com a publicação da nova lei. Então, a lei da informática passou a dar um crédito financeiro, a conceder um crédito financeiro para as empresas. Esse crédito financeiro ele pode ser compensado, restituído pela Receita Federal, e ele tem uma variação direto com o faturamento bruto da empresa. Porque, consequentemente, como ele é calculado num percentual mínimo de investimento sobre o faturamento, quanto maior o faturamento da empresa, mais ela vai poder investir em atividade PDI e, consequentemente, o crédito vai ser maior. O crédito ele tem duas formas de cálculo. A lei prevê a forma de cálculo no método direto, ou chamado de trimestral, que ele vai ocorrer no trimestre, em que vai ser calculado o valor do crédito da forma direta, o valor do investimento em PDI, conforme o mínimo estabelecido, vezes o multiplicador. Esse multiplicador, a lei mesmo estabelece conforme a região e conforme a empresa cumpre o processo produtivo básico. Além disso, para quem apurar o crédito na forma trimestral, existe um diferencial aqui que são para os produtos com reconhecimento de bem desenvolvido no país, que ele tem a industrialização e o desenvolvimento feito no Brasil. Isso vai dar um multiplicador a mais na fórmula, que vai, consequentemente, gerar um crédito a mais do final para a empresa. Aqui, nessa tabela, a gente pode ver aqui, então, que tem da fórmula aqui o multiplicador. Então, vai ser o investimento de PDI conforme o percentual mínimo sobre o faturamento bruto, vezes esse multiplicador, aqui conforme a região. Além disso, como eu falei ali anteriormente, para o bem desenvolvido no país, o multiplicador, se você ver aqui para o lado, ele é um pouco maior. É claro que a lei põe uma limitação, essa limitação está aqui no canto, essa limitação também é sobre o faturamento bruto da empresa. O outro método seria o método anual, que é essa fórmula bem simples aqui de ser calculado. Como vocês veem, o começo dela é a mesma do crédito trimestral, porém, a lei ainda exige que tenha uma pontuação atingida no processo produtivo básico. Também tem uma meta de pontuação definida no processo produtivo básico, mais um valor de investimento em PDI complementar. Além daquele mínimo estabelecido na lei, pode ser feito um investimento complementar aqui que vai gerar um crédito maior para a empresa. Aqui também, de acordo daí com a região, tem um multiplicador. Vocês podem notar que aqui o multiplicador, embora a limitação permaneça quase a mesma, o multiplicador diminui porque você acrescenta na fórmula outros fatores de multiplicação. É interessante aqui que não há diferença
não tem como dizer se um crédito é melhor ou pior, que os dois vão resultar o mesmo crédito, somente não vão resultar o mesmo crédito quando na forma anual a empresa não fizer o investimento complementar. Aí o benefício do crédito trimestral passa a ser superior. Um outro ponto que se pode ser também para avaliar se é melhor ou pior entre um crédito e outro é no fato de que como o crédito trimestral vai ser calculado conforme o trimestre anterior e o crédito anual vai ser analisado, vai ser gerado com base no faturamento do ano anterior. Então, se a empresa quiser fazer o uso do crédito na forma anual, referente a um ano, ele vai ter que esperar para o próximo ano para ter essa base, de forma que se a empresa fizer no crédito trimestral, a cada 3 meses ela já vai ter uma base para calcular o crédito. Além desses benefícios que são chamados os benefícios diretos da lei da informática, a gente ainda tem os benefícios indiretos, que conforme o Estado ele concede ainda uma redução na base de cálculo do ICMS, como a gente está falando aqui no Paraná, o Paraná tem também esse benefício. As empresas também conseguem obtenção do BNDES Finame, e as empresas de automação desculpa, as empresas também que tiverem enquadradas dentro da lei da informática e usufruindo dos benefícios, elas têm preferência na aquisição de produtos com os órgãos e entidades da administração pública federal, que pode ser muito bom aí, a depender se a empresa tem essa visão de participar de licitações. Ambos os benefícios, como a gente pode ver, eles eles mesmos vieram para ser, né? Eles são benefícios, então, voltados a essa questão da inovação tecnológica. É importante ter em mente que eles não são benefícios pela inovação, não é a inovação diretamente que vai conceder o benefício, mas sim, como eu disse lá atrás, é a fase de pesquisa, é a fase de desenvolvimento do produto e do processo produtivo que vai gerar os benefícios de ambas as leis. Essas leis também passam a ser muito interessantes, na medida em que eu falei, e eu acho que vale a pena frisar novamente, a empresa não precisa, ela diretamente, ter um corpo para trabalhar essa questão da pesquisa e do desenvolvimento tanto do processo como do produto. Ela pode estar contratando, como disse, startups, universidades, instituições de pesquisa. Então, a lei acaba trazendo esse benefício para a empresa e também para a empresa que usufrui dessas atividades de pesquisa, mas também as startups, universidades, instituições de pesquisa. Ou seja, não é só a empresa que quer fazer o uso dessa inovação tecnológica para os seus produtos, que pode usufruir dessa lei. Uma startup pode muito bem se colocar no mercado a fim de prestar esse serviço para empresas, que ela também vai estar tendo os benefícios de ambas as leis. Para fechar todo esse contexto aqui do que a gente está falando, de redução tributária, de recuperação de tributos,
Além de ambas as leis que eu trouxe, dos benefícios fiscais, a gente, no papel de advogado tributarista, tem sempre o dever de ficar vasculhando na lei oportunidades de recuperação de tributos e por identificar tributos que estão sendo pagos de forma ilegal ou inconstitucional. E nesse nosso dia a dia, a gente desenvolve teses tributárias em que essas teses vão ter efeitos para a empresa de forma prospectiva e de forma retroativa. Isso porque, a partir do momento que a gente entra com uma tese tributária, vou dar um exemplo aqui, a tese que foi chamada tese do século, que impactou em bilhões aí o governo federal, que foi declarado a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. A partir do ajuizamento da ação, a empresa tem direito à repetição de um débito de 5 anos anteriores, que isso pode ser compensado na via administrativa com a Receita Federal ou restituído por meio de precatório, além do que, a partir da concessão da liminar ou do trânsito em julgado do processo, após a procedência da sentença, a empresa começa a recolher esses tributos já sem essa ilegalidade, sem essa inconstitucionalidade. Então, além de a empresa ter um benefício ali de poder, eventualmente, fazer um caixa com essa compensação ou com essa restituição por meio de precatório, ela já, a partir do momento que tiver a decisão, ela também vai poder já sanar, parar esse pagamento desse tributo ilegal. Hoje a gente tem diversas teses tributárias. Claro que a que teve maior impacto foi essa do ICMS, que eu falei, mas o próprio STF está para julgar também agora a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS, que é o que tudo indica, vai seguir essa mesma linha. Nós temos também, agora o STJ julgou mais uma tese muito importante, que foi a não inclusão da taxa Selic na base de cálculo do IRPJ, da contribuição sobre o lucro. Então, eu acho que esses são três formas, métodos que a gente pode trabalhar dentro de uma empresa hoje para geração de caixa, para redução de tributos, e que, com certeza, no período que a gente está vivendo aí hoje, é muito importante para todas as empresas, né? Afinal, quem não quer economizar um pouquinho nos tributos? Pessoal, desculpa, acho que eu acabei falando um pouco rápido, mas espero ter deixado claro o que são ambas as leis, a lei do bem e a lei da informática, quais os benefícios que elas trazem. Procurei explanar um pouco de forma mais aberta e não tão específica, até porque são questões ainda, exceto os benefícios em si mesmo, as questões das atividades de pesquisa ali, de desenvolvimento, no dia a dia, perguntando, questionando o especialista, fazendo a adequação para ver se isso vai gerar o crédito mesmo. Então, eu deixo até aberto aí para todos que ficaram com alguma dúvida nesses pontos aí, questionarem. E agradeço esse primeiro tempo aí que vocês me disponibilizaram. Espero ter abordado de uma maneira legal para todos o que essas leis trazem de bom para todos. Então, Matheus, muito bom. Parabéns pela apresentação.
Eu acredito que o Obrigado. pessoal já tem algumas perguntas aqui no chat. Então, eu vou começar pelo Felipe, da BioSummer, que lá no comecinho da apresentação ele questionou se a lei do bem se aplicava também ao lucro real, ou era somente para lucro real. Eu acho que no decorrer da apresentação você colocou que não, né? Aí se você pudesse falar um pouquinho disso. Não, a lei do bem, especificamente, é só para as empresas do lucro real. Até por isso, que nem eu falei ali, as startups acabam tendo um benefício indireto pela contratação, porque hoje, no Brasil, pelo menos, é muito difícil startups conseguirem já estar dentro do lucro real. Muitas vezes elas estão dentro do simples, mas elas também conseguem usufruir dos benefícios de forma indireta, podendo reduzir as despesas dessas atividades de inovação, mesmo não estando no lucro real. Porém, para a lei do bem, é só as empresas do lucro real mesmo que podem usufruir dos benefícios. Entendi. Ainda tem mais um questionamento do Felipe, que ele coloca, a empresa ou universidade, como que se terceiriza? Tem que ser um cadastro como centro de pesquisa ou uma atividade de pesquisa e desenvolvimento? Na verdade, não necessariamente precisa ter um cadastro. É feito um acordo, entre as partes, como se fosse um contrato, e é como eu mencionei lá atrás, falou no início da Lei do Bem, ele não depende de aprovação prévia. Então, serão feitos os serviços, por isso que até contratação de um corpo profissional não só para usufruir desses benefícios, é interessante a contratação do corpo profissional não só para a prestação de serviço diretamente da inovação, mas também que tenha conhecimento dos benefícios das leis, do processo, para poder avaliar se a empresa vai prestar um serviço que esteja adequado com o que a lei do bem exige. Então, por exemplo, pode ter que seja uma startup que faz algum desenvolvimento ali, algum tipo de pesquisa que dentro ali de uma empresa, isso ali pode gerar essa pesquisa, esse desenvolvimento de melhoria, de inovação do processo produtivo. Desde que se enquadre com isso, é possível fazer a contratação entre ambas as empresas e pleitear os benefícios na hora de fazer a contabilidade. Eu acho que esclareceu, né, Felipe? O Matheus, Oi. aí o Luiz Locke, precisa, ele queria saber se teria momento para interação de perguntas. Aí, Luiz, caso você queira fazer sua pergunta, pode ficar à vontade, ou caso queira colocá-la no chat. Você prefere, Juliana, desculpa, você prefere abrir para o pessoal falar aqui, Deixa eu fazer um abrir diálogo aqui. mesmo? Eu acho que Não sei ficava como até que o mais. pessoal... Deixa eu abrir aqui. Opa, só um Eu acho minuto. que fica mais dinâmico, né? Se a gente fizer assim, Sim. talvez. Aham, agora já Opa, chegaram mais algumas perguntinhas no chat. Não sei se você consegue acessá-las por aí, se você quiser ir conduzindo por aí, ou se quiser que eu vou conduzindo. eu vou abrir o chat aqui, só acho que eu vou me perder um pouco, Não, mas talvez. eu vou te orientando. Tem um botãozinho É, chat embaixo ali. Juliana, Tá. Oi? oi, estão me ouvindo? Sim. Eu sou o Luiz. Oi, Luiz. Eu gostaria que o Matheus comentasse um pouco para o pessoal, porque dependendo do pagamento que é feito para o fornecedor, se ele é um fornecedor nacional ou internacional, o gasto ele pode ou não ser utilizado, né, na prestação de contas da lei do bem. Então, aí tem umas diferenciações e gastos com registros de patentes, de marcas e cultivares, né? Aí, se pudesse explicar um pouquinho mais, acho que o pessoal ia agregar, acho, bastante. Obrigado. Isso, em relação a isso, a lei do bem, ela concede 100%
de redução do imposto de renda retido na fonte para essas remessas. Que também é um benefício ali que impacta diretamente conforme o lucro e o lucro da empresa, né? Desculpa, Luiz, não tenho certeza se foi bem isso que você perguntou, foi isso que eu entendi. Não, é assim, por exemplo, no caso de aquisições de matérias-primas, insumos, a gente só pode utilizar, né, para o benefício da lei do bem, se esse valor ele for pago para um fornecedor nacional, né? Se, por exemplo, a gente for importar uma matéria-prima, um material ou até um equipamento, né, ele não pode ser utilizado, né, nessa prestação de contas se o pagamento foi feito por um fornecedor que é de fora, estrangeiro, né, de fora do país. É nesse sentido que eu comentei. Não, pode sim, pode sim. Pode sim, não tem essa diferenciação. Até porque, como a gente sabe, tem muito produto tem muito equipamento que a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, até mesmo que nem, além do abatimento da despesa, é, os demais benefícios ali também se aplicam para isso. Ok, nós temos mais uma interação aqui que vem da Jardiana da Galvão, que é da empresa Conjecto. Ela registra aqui que o registro do Copom de São Paulo foi considerado institucional neste ano. Ano passado, minha empresa emitiu NF para São Paulo e teve a bitributação. Posso tentar reaver essa quantia? No primeiro momento, assim, te respondo que eu acredito que possa sim, mas até acho que tem que dar uma pesquisadinha um pouco melhor. Ok. Nós temos mais uma interação aqui, que é da Marta da Embio, que ela relata sobre a dedução do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Também é para empresas do lucro presumido? Pode ser que me... Ah, ela falou que... Acho que você até comentou, né? Pode ser, aham. Aham. Não, pode sim. Inclusive, são para essas empresas. Lucro real e lucro presumido que se encaixa essa tese. Muito bom. Então, pessoal, caso alguém tenha mais algum questionamento, aproveitem o momento, fiquem à vontade. Caso queiram e possam abrir as câmeras, nós temos alguns minutos ainda. Então, Matheus, eu peço se você puder fazer a gentileza de encerrar o compartilhamento de tela, para eu lançar uma pesquisa de satisfação. Beleza, posso parar aqui sim. Um Aham. pouquinho. A Jordiana até colocou aqui no chat em relação ao procedimento para ela solicitar essa restituição da bitributação. Aí, de repente, Tá. para a gente Eu pensar num... posso só voltar a minha tela aqui, então, Pode sim. só para falar. Jadiana, se você puder, então, só me dá um contato através de WhatsApp ali ou pelo meu e-mail, só me lembrando de você, dessa questão que você levantou para mim. Daí a gente conversa depois e eu posso te passar dessa orientação tranquilo, tá bom? Tá joia, Matheus. Muito obrigada. Eu mando um oi, sim, então, lá. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Eu vou colocar o link no chat. Aí, quem puder participar, para nós aqui do Bioparque é muito importante o retorno de vocês. Colocando agora. Então, eu vou aproveitar o momento, enquanto não surgem novas perguntas, para falar da próxima aula do BPK2P. É uma edição especial, será no dia 4/10, próxima segunda-feira, e com a técnica de vendas é o conteúdo da aula. Objeções de vendas e soluções, com o Edilson Bianchi, que atualmente é o diretor de prescrição médica da Prate Dona Dulce. Então, estão todos convidados.
Me escuta? Sim, pode falar, Felipe. Obrigado. Contablemente, Mateus, quando por exemplo, porque nós empresas de lucro presumido, então não podemos postular a este processo de disminuição de impostos através da lei do bem. Então, se nossa empresa depois muda hacia ser uma empresa de lucro presumido, contabilmente temos que ter uma conta que seja I+D puro, como pesquisa e desenvolvimento puro, e aí ter as distintas contas de, não sei, terceirização com a empresa, locomoção, compra de insumos. É isso, principalmente. E outra pergunta mais. Lá no Chile, quando você postula a lei do bem, que podem postular desde empresas startup até empresas maiores, você postula através do Ministério da Economia, através de Corfo. Então, e você faz um preenchimento de um formulário, escreve o projeto em geral, quais vão ser os gastos, personal contratado e tudo isso. É assim o processo que tem que fazer aqui em Brasil também? São essas minhas perguntas. Isso. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Isso, correto. A partir do momento que, então, passando ali para o lucro real, a empresa pode fazer o uso desses benefícios da lei do bem, desde que, claro, se encaixe nas atividades de inovação tecnológica, se enquadrou na atividade de inovação tecnológica ali, de PDI. Os gastos ali, os dispêndios que a lei determina, como justamente salários, insumos, isso aí tudo vai poder ser computado como despesa para ser utilizado nos benefícios da lei do bem. Eu até lembro que, então, a lei do bem é direto, o benefício é calculado de forma direta com a despesa, né? Em relação à questão do procedimento, sim. Como falei, não requer uma habilitação prévia, é diferente da lei da informática, que você tem que pleitear e o Ministério tem que conceder, tem que te autorizar a fazer uso desse benefício. A lei do bem, não. A lei do bem, você utiliza dessas atividades. Aí você até preenche o formulário, tem o preenchimento do formulário pelo Ministério. Porém, eles só vão avaliar depois se enquadrou como uma despesa mesmo, e eles podem daí eventualmente fazer a glosa desses dispêndios, dessa atividade. Porém, você não fica pendente desse formulário para fazer uso do benefício. Desculpa, Mateus, e uno tem que fazer, por exemplo, comecei um projeto que tem que ver com pesquisa e desenvolvimento e eu comecei a fazer gastos. O processo para poder postular esta lei do bem é primeiro apresentar este projeto, como eu vou fazer os gastos, ou é como retroativo, que eu faço o projeto e depois apresento os gastos que eu fiz? Na verdade, é meio conjunto. Ele é meio conjunto. Então, a partir do momento que a empresa vai começar a fazer o desenvolvimento dessas atividades, ela já já começa a fazer o preenchimento desse formulário e encaminha na verdade, até uma forma melhor de se fazer, porque justamente evita glosas que, de repente, sejam indesejáveis. Um motivo que, de repente, alguma questão não se enquadrou, dá tempo de verificar essa glosa e corrigir. Mas o procedimento pode ser feito os dois ao mesmo tempo ali. Beleza, muito obrigado, Mateus. Obrigado você. Muito bom, Matheus. Então, enquanto não surgem novas perguntas, eu vou falar também da programação do próximo módulo do BPK2B, que é qualidade e produtividade. Então, no dia 11/10, nós temos aula de Lean Manufacturing, com aplicabilidade na indústria, com o speaker Pablo Valle. No dia 18/10, melhoria contínua, prática com exemplos diários de melhoria contínua, liderança, com Joanilton Rutes. No dia 25/10, desenho de processos, estratégias baseadas em processos, com Yasmin Schroeder. E dia 1º de novembro, indicadores, a importância do Gemba para startups, com o Anderson Donato.
Eu gostaria também de dizer que a aula vai ficar salva no canal do Bioparque no YouTube, para quem quiser acompanhá-la posteriormente. E abrir para perguntas, caso vocês queiram interagir. Se não quiserem interagir publicamente, pode mandar no chat, a gente faz a leitura. Caso tenham alguma contribuição, podem ficar à vontade. Mateus, Felipe por aqui no. As definições de qué es innovación, qué es pesquisa, qué es desenvolvimento, qué es producto mínimo viable. ¿Eso está en la ley do bem o es un manual diferente que uno puede procurar? Por ejemplo, tem un manual que es el manual de Frascati, que es de OECD, que presenta distintas cosas y definiciones. ¿Están ahí también o eso está en la ley? Isso também, pelo manual de Frascati. Na lei, ela não especifica muito, não, como eu falei, tem apenas o conceito, né, do que se entende por inovação tecnológica, mas nem mesmo a lei, com a definição que a lei traz ali, o conceito dela mesmo, define de uma forma didática que todos conseguem se extrair. E foi doutrinariamente, isso se entendeu ali, até com o manual do Frascati, que a lei quer dizer esse momento de pesquisa e desenvolvimento. As demais atividades no manual tem também algumas dessas atividades, e também, por vezes, nessa questão, sabe, a partir de um diálogo com um especialista da área, ele vai saber enquadrar com a experiência, que já viu, que tem de conhecimento ali, vai poder dizer, essa atividade vai poder se enquadrar ou não. Mas não há na lei, até da lei do bem, não há bem específico quais são essas atividades que são, a não ser que nem ali pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas todos são conceitos muito abertos. Até porque muitas vezes, se você restringe muito, aí você complica para outra pessoa que tem algo mais aberto que quer enquadrar, né? Então, pessoal, eu acho que era isso. Eu gostaria de agradecer a participação do speaker, por prontamente atender o nosso pedido. Dizer às empresas residentes que, caso tenham alguma dúvida posterior, vocês podem nos enviar também, que a gente tenta fazer o contato com o Mateus posteriormente. E é isso, então, até a próxima segunda-feira. Tenham uma boa noite e até mais. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos aí pelo tempo. Qualquer dúvida aí, fico à disposição. E muito obrigado novamente ao Bioparque pela oportunidade concedida. Muito obrigada.